Gênesis 42. Para Deus não vale muito guerreiros, homens e mulheres determinados a vencerem, a fazerem, conquistarem, mas que tenham problemas nas emoções. Enquanto essas pessoas não forem tratadas, enquanto essas pessoas não forem curadas, elas não poderão estar à frente de nada. Existem muitas pessoas que vão até mesmo constituir família, esperando que a outra pessoa venha preencher o vazio ou o problema existencial dessa pessoa. Isso não acontece, porque o problema não está no exterior, mas está no interior, está dentro dela. Para nós nos sentirmos amados, primeiro nós temos que amar. A primeira pessoa que você vê no espelho é quem? É o seu irmão? Não. Você mesmo. É. Você vê quem no espelho? Eu. A si mesmo. Ok? E cada momento que você olhar para o espelho, eu quero até pedir para algumas pessoas fazerem as pazes com o espelho. Essa noite vai ser a noite de algumas pessoas fazerem as pazes. Se tivesse um espelho aqui, eu vou mostrar para vocês como que tem que ser. Está na cozinha? Tem um espelho lá, né? Gênesis 42. Vamos estar lendo o versículo 1, 8, versículo 13 e 24. Versículo 1 diz assim, a palavra que nós já lemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vendo então Jacó que havia mantimento no Egito, disse Jacó a seus filhos: por que estáis olhando uns para os outros? Verso 8, vocês. José conheceu seus irmãos, mas eles não o conheceram. Versículo 13. E eles disseram: nós, teus servos, somos 12 irmãos, filhos de um varão da terra de Canaã. E eis que o mais novo está com o nosso pai hoje, mas um já não existe. Versículo 24. Versículo 24. Deles e chorou. Depois tornou a eles, falhou, tomou a Simeão dentre eles. No meio de tudo isso aí que vocês disseram, eu vou ficar com essa parte aqui do versículo 24. E retirou-se deles e chorou. Quem foi que retirou-se deles? José. José retirou-se dos seus irmãos, da presença dos seus irmãos e chorou. Sentai-vos aí. Quantos querem ser homens e mulheres que vão influenciar nesse ano de 2011? Amém. Amém. Quantos? Amém. Querem ter sucesso em tudo? Tem aqui? Amém. Glória a Deus. Amém? Ok. Uma das coisas que o Senhor falou para Samuel é uma das coisas, é o foco principal dessa mensagem. Quando o Senhor falou para Samuel escolher o próximo rei de Israel, o Senhor disse para Samuel o quê? Eu não olho para a aparência, mas sim para onde? Eu não olho a aparência, mas sim o coração. Mais uma vez fala. Coração. Eu não olho a aparência e sim Coração. Não adianta nós termos os melhores guerreiros, as pessoas que estão acostumadas a ir para a academia e malham e estão com aqueles músculos, né, assim como quais os meus? Não dá para ver aqui, não, porque o terno está sim, músculo bem recalcado, sacudido, transbordante. Não adianta ter pessoas dessa forma, sendo que por dentro essas pessoas não foram ainda tratadas. Elas não foram ainda curadas.
Olha, qualquer coisa que uma pessoa venha passar, ainda que aparentemente ela esteja com esses músculos tremendos por fora, mas se por dentro ela encontra fragilizada, essa pessoa é uma pessoa que não pode estar à frente de muita coisa. E foi por isso que o Senhor falou para Samuel: quando você for olhar o próximo rei de Israel, quando você for ungir o próximo rei de Israel, eu quero que você entenda como eu trabalho. Vira para quem está perto de você e fala: você precisa entender o trabalhar de Deus. Você precisa entender o trabalhar de Deus. A primeira coisa que ele fala para Samuel: olha, não esteja atento à aparência, porque muitas pessoas costumam maquiar o que elas não são. Meu Deus. É muito fácil algumas pessoas chegarem e falarem: pastor, eu tenho a maior experiência com a dança, eu tenho a maior experiência com o louvor, com isso e com tudo. Vou então permitir você fazer alguma coisa para ver. Não tem como a pessoa maquiar o que ela não é durante muito tempo. Em um momento vai aparecer realmente quem é aquela pessoa. Quer conhecer uma pessoa santa? Quer conhecer uma pessoa prudente? Mora com ela. Começa a conviver com essa pessoa. Vamos então, já que o Senhor nos abriu um leque de tanta sabedoria, para nós atentarmos para aquilo que é importante. E o que é que ele disse que é importante para ele? Olha, eu olho para o coração. Fala comigo, coração. Coração. A primeira coisa que você vai escrever aí no seu book do projeto de vida é: Deus está olhando para o meu coração. Pode escrever aí. Se alguém não tiver caneta, pede ajuda. Uma pergunta para vocês: quando o Senhor falou para Samuel ir ungir o próximo rei de Israel, Deus já sabia quem seria o próximo rei, sim ou não? Sim. Por que o Senhor falou para Samuel, né? Eu olho para o coração, não esteja atento à aparência, porque o Senhor já conhecia a pessoa de Davi. Desde quando o Senhor decidiu que você nascesse, algo muito grande começou a existir em relação à sua vida. Uma expectativa muito grande, tanto nos céus quanto no inferno. Porque nós sabemos que só existem dois caminhos. A sua vida ou vai estar beneficiando o reino de Deus, ou você vai estar trabalhando para o outro reino, que não é o de Deus. Então no seu nascimento já aconteceu isso. Quando você chegou ao mundo, já estava havendo aquela expectativa naquela pessoa que está chegando a essa terra. Agora, algumas crianças, alguns bebês, eles não têm a oportunidade de ter uma boa formação. Não recebe carinho suficiente, não recebe compreensão do pai. Talvez a mãe, ela gera aquela criança mais sozinha. Parece que o pai também não está esperando aquela criança. Às vezes a criança chega no momento que os pais estão endividados e não queria que chegasse agora. E aquela criança, desde o ventre, começa a receber palavras de rejeição. E vai criando um sentimento na vida daquela criança. E aquela criança já nasce nesse palco construído pelos pais. Eu quero até abrir um parêntese aqui para os pais. Tem sobre a vida dos vossos filhos.
Se os pais soubessem a influência que tem sobre os filhos, já começava desde cedo a profetizar o que essa criança vai ser. E já quando a mãe já saber, trazer a notícia, né? Estou grávida, o papai já começa a ministrar e falar: Senhor, tudo está preparado para essa criança nascer. É um presente de Deus, eu sei que o Senhor está mandando no tempo certo, e não começar a questionar por que está chegando naquela hora. Quantas pessoas você costuma questionar quando o Senhor fala: eu tenho um presente para poder te dar? Você costuma questionar a Deus sobre esse presente? Quando chega um profeta de Deus e fala: olha, Deus manda te falar que eu tenho uma surpresa linda para poder te entregar, um presente maravilhoso. Você chega para Deus e fala: Senhor, não é o tempo desse presente? Pois é. Da mesma forma também são os filhos. Quando você recebe a notícia, o papai, né? A esposa chega: estou grávida. Então saiba de uma coisa: você está recebendo um presente de Deus. E este presente não é seu, é para você cuidar. Essa vida pertence a Deus. Ok? Vamos entender então, já desde de bebê, essa criança já começa a receber tantas informações paternas, que essas informações irão influenciar essa criança para todo sempre. Porque se não está preparado, se o lar não está pronto para receber essa criança, automaticamente, como eu já disse, vai começar a rejeitar essa criança, vão começar a lançar palavras contrárias na vida dessa criança, e automaticamente os efeitos alcançarão quem? De forma especial, de forma mais específica, a criança. Uma pergunta para vocês: a criança pediu para nascer? Não. A criança não pediu para nascer. Deus, ele não criou o homem, criou o universo e deixou tudo para lá. Até hoje ele tem cuidado daquilo que ele criou. E existem poucas coisas que Deus nos entrega nas mãos para que nós venhamos cuidar, e às vezes nós achamos tão difícil. Vamos entender o que acontece na maioria das pessoas, ou com a maioria das pessoas, ou com grande parte da população do mundo, onde vários sentimentos nascem e desenvolvem na vida dessas pessoas, até leva pessoas até mesmo à morte. Conhecendo primeiro o coração, sabendo que a nossa formação, ela influencia muito naquilo que você é quando você é criança, na adolescência, na juventude, na fase adulta, sabendo que tudo isso influencia no seu crescimento. Como então, nós que já nascemos, já estamos aqui, fazemos parte desse plano de Deus, só que nós trazemos conosco várias cargas paternas, que têm influenciado as nossas vidas até os dias de hoje. O que fazer então para ser diferente? Para a partir deste momento eu começar a deixar para trás todas essas raízes que me seguram ainda, a minha má formação no ventre, as palavras que eu ouvi quando eu era criança e que até hoje eu tenho andado de forma fracassada. A palavra diz que o coração é a fonte de vida, por isso merece proteção. O Senhor diz assim na sua palavra: sobre todas as coisas, ou sobre tudo que se deve guardar, guarda o quê? O teu coração, porque dele procede as saídas da vida ou as fontes de vida. Vamos olhar então na questão coração. O coração, ele jorra sangue para todo o corpo. Ele mantém a vitalidade do corpo, jorrando sangue o tempo todo.
O Senhor está dizendo: olha, eu quero mostrar algo para vocês, para que vocês entendam o que significa a área sentimental ou as emoções. O coração é o centro da vida que está em vocês. Ele está jorrando vitalidade para o corpo. Então, o que é que o Senhor está querendo dizer com isso? As vossas emoções, a área sentimental ou sentimental da sua vida está jorrando vitalidade para todo o corpo. Isso quer dizer o quê? Que o meu coração está jorrando vida para todas as áreas da minha vida. Olha, se a pessoa não está bem sentimentalmente falando, o casamento não vai bem, o trabalho não vai bem, a área ministerial não vai bem, nada vai bem, coisa alguma vai bem. Porque o problema está no coração, nas emoções. Tem pessoas que querem fazer muito para Deus, até podem fazer, até se trabalhar com essas pessoas, irão ser pessoas que irão revolucionar. Mas a primeira coisa tem que ir lá no centro. Precisa conhecer o coração, porque é a fonte de vida. Algo que não foi resolvido aqui dentro, algo que não foi tratado aqui dentro, decanta de maná, bateu de covas, pode acabar com o seu ministério. Nós olhamos para a pessoa de José. O que aconteceu com José? Vocês aí me ajudam. Primeira coisa, o que aconteceu com ele? Foi enterrado. Ele foi lançado na cova, depois foi vendido pelos irmãos, depois Virou escravo. depois foi preso, para depois ele chegar na posição que ele chegou. Vamos olhar para a história de José. Se eu descer, eu vou atrapalhar, né, meu filho? Vamos olhar para a história de José para podermos compreender o que o Senhor está falando sobre o coração. Naqueles 11 irmãos de José, o que acontece? Por que que Deus escolheu José? Por que que Deus olhou para José? O Senhor tinha um projeto muito grande, porque o Egito logo seria o celeiro para todo mundo. O Senhor queria levar o povo de Israel para o Egito. O Senhor queria exaltar dentre aqueles filhos de Jacó um. Deus olha para onde? Para o coração. Quando José chegou para poder contar o sonho que teve, meu filho, faça-me um favor. José despertou do seu sono e chegou diante dos seus irmãos e disse: foi assim, você acha que foi assim que ele falou? Deus me deu um sonho. Eu quero dizer para vocês que eu vou reinar sobre vocês. Podem contar o tempo aí, porque o Senhor me chamou para ser cabeça e não cauda. Vocês vão ficar aqui nessa terra miserável e o Senhor vai me honrar. Pode. Vocês acreditam que José contou dessa forma? Não. José tinha um coração inocente. Eu tive um sonho. E nesse sonho o Senhor falava assim e assim comigo. Eu sonhei este sonho. Não com arrogância. Não dizendo eu vou ser maior do que você, eu sou melhor que você. Quantas vezes o Senhor começa até mesmo a dar sonhos para alguns Josés. E a primeira coisa que está no coração desses Josés é a soberba, querendo ser maior do que todos. Sonhando. Nunca vai chegar a realizar coisa alguma. José, na sua inocência, eu tive um sonho assim, assim e assim. José não pediu para ter nascido da esposa que Jacó mais amava, mas ele nasceu.
José não pediu para Jacó fazer aquela túnica de várias cores, porque Jacó o amava. Simplesmente ele recebeu aquela túnica. É igual várias pessoas que enfrentaram tanta coisa por causa de algumas fatalidades que aconteceram. O Senhor pode ter começado a te honrar há muito tempo. Isso tem levantado tantos ciúmes de outras pessoas, talvez dentro da sua própria casa, dentro das igrejas. Se o Senhor tem olhado para você como o próximo governador do Egito, Ele está preparando um palco para esse momento chegar. Ele já desde o berço começa a te honrar. Ele já começa a preparar tudo para que isso aconteça, sendo o seu coração guardado por Ele. Foi o que aconteceu com José. Vamos nos colocar do lado de José. Se veja neste momento como José. Você tem irmãos maravilhosos que você ama tanto, e eles simplesmente por ciúmes querem te matar. Percebendo que não era a coisa melhor a ser feita, lançam na cova e decidem vender para o Egito. Você na posição de José, qual seria a sua reação? Qual seria a sua reação? Quando nós saímos do Brasil para virmos para os Estados Unidos, foi uma despedida tão maravilhosa, né? Nos levaram até o aeroporto de Goiânia. E várias pessoas chorando. Não vai embora, por favor. Em relação a José foi diferente. Nós gostaríamos que você morresse, José. Mas já que não podemos fazer isso, vamos te vender. Olha como que José foi afastado do pai, dos irmãos, do lar que ele tinha. Tudo isso porque Deus tinha um projeto na vida de José. Se você se colocar do lado dessa pessoa, você vai entender que José ele poderia muito bem ter permitido o sentimento de mágoa, de rancor, de ódio no seu coração. Olhar para aqueles irmãos com sentimentos de vingança. Eu vou me vingar, vocês vão ver, eu vou estar por cima de tudo isso. E faria a maior questão de chegar perto deles e falar: olha, vocês vão preparar aquela plateia e vocês vão estar na arquibancada. A minha prova agora tem sabor de fel, mas vai ter sabor de mel. E cantar aquele louvor para esse irmão, para esses irmãos maravilhosos. Porque a tendência do povo é fazer isso. Tem momento que eu olho no Orkut ou no Facebook. Meu Deus, confrontos. Você sabe que fulano de tal está passando por algum problema e outro está passando por algum problema. Algumas coisas estão acontecendo. Aí começa confrontos. Quando eu olho para aquilo, já aconteceu de pessoas aqui mesmo, já tentar confrontar alguém. Eu já pegar o telefone, que história é essa? O que é que você está fazendo? Até agora você não aprendeu que não é assim. Porque queremos vingar. Queremos que estarmos por cima de tudo. Queremos ser honrados. Enquanto houver esses tipos de sentimentos dentro de nós, nós nunca veremos o agir de Deus.
Enquanto você estiver lá no Facebook, lá querendo mostrar para A e B alguma coisa, nada vai acontecer na sua vida. Quando você se colocar diante do Senhor, entregar o seu coração, falar: Pai, aconteceu isso, aconteceu aquilo, mas o meu coração está intacto, está na tua presença. Cuida do meu coração, não quero que ele esteja sujo. O que o coração está levando para o corpo? Mágoa, ressentimento, raiva, ódio, tristeza. O diabo lança uma sementinha dentro do coração por alguma coisa que aconteça. E o coração começa a jogar. Daqui a pouco você vai conversar com a pessoa, ela já abre a boca, já rajada. Passa perto da pessoa, a pessoa nem olha para você, vira a cara. Está mostrando o que está jorrando dentro dela. É por isso que precisamos conhecer o coração. Reconhecermos: Deus, o meu coração não está bem. Porque o coração vai influenciar nessas áreas, no sentimental. É a pessoa que quer ser amada por alguém, mas não se ama. Irmãos, eu tive experiência própria. Não que eu não fui amado, eu fui bem amado, graças a Deus. Mas o momento que eu nasci foi um momento muito complicado. Os meus pais, meu Deus, em pé de guerra. E minha mãe, misericórdia, ela decidiu acabar com a vida dela. Bebeu veneno. Foi parar no hospital quase morta. Aí sabe o que aconteceu? O médico falou: para o seu sangue ser curado e ficar legal, você tem que engravidar. Quem nasceu? Pro inferno, né? O cara está lá todo rindo, né, meu filho? Tá bom. E o que acontece? Mas Deus já tinha um projeto. Que bom que eu nasci no momento para melhorar a vida da minha mãe. Que bom que eu já nasci com um projeto. Se fosse simplesmente para poder trazer a limpeza para o sangue dela, seria maravilhoso. Eu já nasci com um propósito. E quando eu nasci, o que acontece? O médico chega para minha mãe e fala: olha, que dia que o Natan vai nascer? Que dia que, olha, se você acertar, eu vou abrir uma conta no banco, uma poupança, e colocar um dinheiro bom para ele na poupança. Já foram as túnicas, né? Aí, e vou te dar um buquê de flores, uma cesta de café da manhã e tal. A mãe falou: vai nascer, quando que eu nasci? Dia 21 de julho, às 10 horas da manhã. Não sou bobo. Eu nasci dia 21 de julho, às 10 horas da manhã. Aquilo gerou um sentimento estranho na vida dos meus irmãos. E aos 3 meses de idade aconteceu algo comigo. Eu fiquei enfermo. Aí fui levado ao hospital e quase morri. Só que quando eu estava no hospital, olha que coisa, onde o diabo ele encontra algo e começa a trabalhar. Enquanto eu estava no hospital, eu fui para o hospital branquinho e voltei morrendo para casa. Aí o que acontece? Me disseram, nunca ouvi falar, mas me disseram. Minha mãe falou: eu acredito. Me deu sarampo preto. É um estilo de sarampo diferente que muda a cor da pessoa. Dos meus
um aninho até, digamos, 16 anos, eu cresci com aquele pensamento. Eu estou na casa estranha e filho de pessoas estranhas. Olha onde o diabo começou a trabalhar. E nesse período, era um período que eu estava no meio, somos 9 irmãos, ao todo somos 9. Imagina, minha mãe mais meu pai dava carinho para um, para dois, eu sou o 7, até chegar em mim, eu já quase. Aí o que acontece? Eu cresci com aquele sentimento dentro de mim. Davam-se festa lá em casa, aquela coisa toda, e eu sempre estava dentro do meu quarto, eu sempre me sentia num lugar estranho, eu não me sentia amado de jeito nenhum. E o diabo começou a trabalhar em cima daquilo na minha vida. Ele sempre precisa, quando ele encontra uma pequena brecha que você dá, ele começa a trabalhar em cima dessa brecha. Eu quero que você coloque aí no seu book, no seu projeto de vida. A área sentimental é a área onde o diabo tem investido 24 horas por dia. E tem sido a área de seu maior êxito. Abre parênteses, coloca, escreve assim: preciso me cuidar. E o que acontece? Quando eu era bem criança, os meus irmãos com aquela ciumeira toda por eu ter dinheiro na poupança. Eu não via aquilo como tão importante. E às vezes a gente tinha alguns conflitos. E a outra coisa era isso que estava dentro do meu coração. Uma porta que foi aberta. E se você pegar a fotinha da criança, branquinha, você vai falar: uau, o que aconteceu com você? Mas é tão interessante que foi algo que aconteceu. E quando eu chegava até minha mãe para poder confrontar minha mãe: mãe, me explica essa história, não tem... Que história de sarampo preta é essa? Aí a minha mãe ficava chateada: não, te peguei na lata do lixo então, meu filho. Aí, nossa, piorou. Vou deixar o sarampo preto. E aquilo o diabo foi trabalhando no meu coração. E durante uma boa etapa da minha vida, Deus não podia fazer o que Ele queria fazer, porque eu estava trancado dentro de mim. O meu coração precisava de uma cura. A minha vida precisava de uma cura. Até o momento que eu decidi, eu falei: Senhor, eu vou te servir de verdade agora e em verdade. Isso foi aos meus 14 anos. A partir daquele momento, eu nasci no lar cristão, eu cresci indo para a igreja, mas com as minhas emoções precisando ser tratadas. E a partir daquele momento, que eu falei: Senhor, vou te servir em verdade, o Senhor mudou a minha vida. Hoje eu não tenho dúvida que eu sou filho dos meus pais. Não teve um momento de eu chegar: pai, qual que é o seu tipo de sangue? Mãe, qual é o seu tipo de sangue? E depois perguntar para os irmãos todos, né, para poder ver se... É o que acontece. Foi uma brecha que o diabo encontrou para poder mexer com aquilo que Deus estava trabalhando. Impediu o que eu fazer. Você precisa entender o seu coração. O que o coração está levando para o corpo? Pergunta para você aí. Pergunta para a pessoa também que está perto de você. O que o seu coração está levando para o corpo? Seu coração.
naquela parte da minha vida estava levando, sabe, para o corpo, rejeição, tristeza, mágoa, ressentimento. Era um sentimento que o meu coração estava levando para o meu corpo. Os meus sentimentos estavam levando para as minhas emoções. A partir do momento que você identifica o que está acontecendo aqui dentro, você consegue resolver. Eu esperava que as pessoas me amassem, mas eu não me amava, por causa dessa porta que estava aberta. Eu esperava me completar no carinho de alguém e não me sentia completo. Chegava num lugar, meu Deus, gente, o que é isso? Nesse período de dificuldade da minha vida, eu pagava para não estar num lugar onde tinha muitas pessoas. E eu não sei o que acontecia. Sempre acontecia alguma coisa comigo. Estava sentado num certo dia na sala de aula, gostava de sentar mais à frente, alguém jogou uma bolsinha de lápis, lapiseira e borracha, bateu na cabeça de quem? Sempre acontecia alguma coisa comigo, nesse período que eu não era tratado. Porque era o que o diabo queria. Ele queria me manter preso nas mãos dele, com isso no meu coração. Porque a partir do momento que eu não me relacionasse mais com ninguém, não quisesse sair para os lugares onde tivesse pessoas, me relacionar bem com a minha família, automaticamente ele me levaria à depressão. E eu não chegaria onde o Senhor quisesse que eu chegasse. Igual muitas pessoas. Elas passaram por alguma experiência difícil, complicada, não conseguiram assimilar essa experiência, estão carregando essa carga ainda no coração. Casaram, outra coisa terrível que fez, porque casou sem estar bem. Está esperando que o marido complete ou que a esposa completa. Não está se sentindo completo porque não se ama. Se o marido ficar o tempo todo, 24 horas dizendo eu te amo, você sabe que eu te amo, ela está sempre com dúvida. É algo que não foi tratado, não foi cuidado ainda, não foi sarado. De vez em quando chega a notícia: Natan, Samuel está com depressão, o Israel está com meus irmãos. Gente, o que é isso? Como? Se você deixar o Senhor cuidar do seu coração, não importa o que você tenha vivido, não importa o que você tenha passado, o que o Senhor está colocando aí dentro do seu coração, que é a palavra é vida.